Você com certeza já ouviu falar em fluxo de caixa, mas talvez você nunca tenha aprendido como que você deve usá-lo ou como você pode construir um. Bom, antes da gente falar sobre isso, não deixa de se inscrever no canal para você receber notificação de quando chegar um vídeo novo. E a gente tem vídeos novos aqui toda semana no canal. De uma forma bem resumida, o fluxo de caixa é uma representação das receitas e das despesas que a sua empresa teve durante um determinado período. E aí a gente vai falar aqui sobre movimentação do dinheiro, quando o dinheiro entrou ou quando o dinheiro saiu. Por isso que é um fluxo, né, como as coisas acontecem, de caixa, porque é quando o dinheiro entrou e saiu. Muitas pessoas acabam confundindo o fluxo de caixa pensando que elas venderam um determinado produto e que essa venda tem que entrar no fluxo de caixa. Mas só tem que entrar no fluxo de caixa o recebimento do dinheiro dessa venda. Então se você vendeu uma coisa hoje e não recebeu o dinheiro ainda, esse valor não tem que entrar no seu fluxo de caixa. É só quando o dinheiro entrar, tá bom? Isso é o que a gente chama de regime de caixa. E aí você usa o regime de caixa para fazer o fluxo de caixa. É uma coisa bem diferente então da DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, que vai mostrar sobre competência, que é quando você vendeu ou adquiriu alguma coisa, independente se você pagou por aquilo ou não, ou quando você vai pagar ou quando você vai receber. Então aqui estamos falando sobre fluxo de caixa, que é a movimentação do dinheiro dentro da sua empresa. A importância do fluxo de caixa é você entender de onde veio o seu dinheiro, em qual período ele veio, se foi em mês de janeiro, fevereiro, março, e para onde foi o seu dinheiro, se foi para uma despesa com marketing, se foi para o aluguel, se foi para uma despesa com funcionário, ou às vezes para o pagamento de uma mercadoria, por exemplo. Quando você olha isso dentro de um mês fechado, você tem as informações corretinhas, você vai entender quanto você recebeu, quanto você pagou e quanto sobrou ou quanto faltou para você cobrir todas as suas despesas. E aí você vai conseguir ter uma visão ali por termos financeiros do seu negócio. Algumas empresas, quando olham ali para a venda, independente de recebimento, se confundem, porque eles vão falar, vendi 40 mil e paguei 30 mil em despesas. Mas se você vendeu 40 mil, não necessariamente você recebeu 40 mil, você pode ter recebido menos. E aí você fala, vendi muito e tive prejuízo. Por quê? Por causa disso, porque você não recebeu o dinheiro todo dentro do mês. Então, quando a gente olha para o fluxo de caixa, a gente vê quanto você recebeu dentro do mês, quanto você pagou dentro do mês e quanto te sobrou ou quanto te faltou. Isso é muito importante para quem vende muito a prazo, então, principalmente cartão de crédito, por exemplo. Se você vende sapatos, por exemplo, você vai parcelar em até 6 vezes para os seus clientes, você vende um sapato de 600 reais, você não vai receber 600 reais no outro dia. Você vai receber 6 parcelas de 100 reais nos próximos meses, descontada ali uma taxa pelo cartão de crédito. A não ser que você antecipe o cartão de crédito, mas obviamente isso vai te custar porque eles vão te cobrar por isso. Então, em vez de você receber ali 500 e tantos reais parcelados em 6 vezes, você vai receber 500 reais no outro dia. E aí isso aí vai ser um gasto bem alto que vai impactar diretamente o resultado da sua empresa. Bom, como que a gente faz o fluxo de caixa? Antes de tudo, você tem que ter uma organização de categorias, que a gente chama de plano de contas gerencial, para você definir as categorias da sua empresa. Então, quais são os tipos de receita que você vai ter, de recebimentos, e quais são os tipos de despesa que você vai ter, como despesa com pessoal, prolabores, salário, INSS, enfim. Você tem essa categorização, você vai pegar as movimentações que você teve dentro da sua empresa. Quando você pega um extrato bancário, você vai botando um por um, linha a linha, dentro de um Excel, por exemplo, ou dentro de um sistema, quando chegar no final do mês você vai saber quanto você recebeu, quanto você pagou, e de onde você recebeu e para quem você pagou. De uma forma resumida. O objetivo é você olhar de uma forma resumida para você ter uma visão do todo, não necessariamente linha a linha. O linha a linha ajuda para você encontrar, né, o detalhe, mas quando você olha o resultado dentro de um sistema, fica muito mais fácil ter em poucos números o que aconteceu com a sua empresa, para depois você olhar para o detalhe do lançamento a lançamento. E para fazer isso, você pode usar ali, como a gente comentou, um Excel. Você pega o seu extrato ali e vai digitando lançamento a lançamento, ou você pode jogar isso dentro de um sistema, importando o arquivo OFX ou fazendo uma integração automática com o seu banco, e aí você vai botando a categorização por lançamento, né? De acordo com aquele plano de contas que a gente comentou, que vai chegar no final do mês você vai ter o seu resultado. É lógico que você tem que ter muito cuidado com isso, porque tem empresas que às vezes movimentam dinheiro em espécie e acabam não registrando, então você tem que fazer esse registro da forma adequada. Quando você faz ali uma conciliação bancária, garantindo que o que você pagou, recebeu, está dentro do extrato e você faz essa comparação, os seus registros vão estar corretos e aí você vai ter um fluxo de caixa real. Se você não fizer essa comparação com o banco ou com algum tipo de auditoria, né, de pagamentos ou recibos que você tenha, talvez você acabe se esquecendo de uma informação. E quando você faz isso, você acaba descobrindo muitos pagamentos que você nem sabia que tinha, né? Pequenos descontos que o banco faz por alguma taxa, alguma coisa que não deveria ter sido feita, ou algum seguro de vida que você estava pagando e nem sabia que estava pagando. Tem uma coisa muito importante para o fluxo de caixa que você tem que ficar atento,
São as movimentações que elas são atípicas e destoam ali, acabam gerando um resultado para o mês aparentemente bom ou aparentemente ruim, mas que não é, na verdade não é exatamente aquilo que você está vendo. Se você faz um empréstimo, por exemplo, dentro de um mês, você tem um recebimento muito grande dentro daquele mês. E se você olhar para o saldo final, é bem provável que ele seja positivo. Só que, se esse recebimento, grande parte dele for por causa do empréstimo, se não fosse o empréstimo, o seu resultado do fluxo de caixa seria negativo. Então, tenha cuidado com esse tipo de análise, às vezes dar uma olhada isolando certos fatores que não são comuns ou que são bem esporádicos ou estão por fora da operação do seu negócio. Que o objetivo é que você olhe o fluxo de caixa da operação, da compra e da venda dos produtos e das despesas que você tem que pagar para fazer uma venda ou prestar um serviço. É o que a gente chama de resultado operacional, a gente olhar a sua empresa isolando fatores como recebimento de empréstimos ou pagamento de empréstimos ou às vezes um investimento muito alto em uma máquina, porque a operação tem que se sustentar. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas que querem aprender sobre gestão financeira e não sabem onde vão buscar esse tipo de informação.